Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje temos mais um da série respondendo perguntas de vocês sobre perícia grafotécnica. Olá, me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. Hoje eu selecionei alguns comentários com perguntas de vários vídeos diferentes para estar respondendo aqui hoje para vocês. Já temos uma playlist só de vídeos respondendo dúvidas e comentários, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E eu gosto de fazer esse tipo de vídeo porque nem sempre eu consigo responder todos os comentários aqui do YouTube, porque ainda bem eu tenho muitos comentários. Então, trazendo aqui em formato de vídeo, mais pessoas podem aproveitar as dúvidas e eu consigo dar uma atenção especial também para quem está realmente comentando aqui no canal, participando. Então vamos lá, tô aqui com o computador na minha frente para ler as perguntas de vocês. A primeira pergunta é em um vídeo que eu tenho shorts falando sobre 4 coisas que você ainda precisa fazer depois que você terminou sua preparação. E uma das coisas que eu falo nesse vídeo é que você precisa comprar equipamentos. E aí o Reginaldo perguntou quais seriam esses equipamentos. Então já tem 2 vídeos aqui sobre equipamentos, um que eu mostro todos os equipamentos que eu tenho e o outro que eu falo de alguns equipamentos específicos para que o perito usa. É legal você assistir os 2. Quais equipamentos que você vai precisar para começar na área? Equipamentos específicos, lupa e microscópio. Pode ser uma lupa, pode ser um microscópio digital. Fora isso, você vai precisar de computador, então se você não tiver, você vai ter que comprar. Você vai precisar de celular ou scanner. O celular você vai usar muito para fazer imagens, fotos, vídeo, quando você estiver fazendo a coleta de padrões, por exemplo. Então é legal que você tenha um celular com uma câmera boa. Se você tiver um celular bom, você pode dispensar o scanner agora de começo, deixa pra comprar depois. Mas depois é um investimento legal, um scanner, pra você digitalizar ali os documentos numa qualidade mais alta. Isso vai dar mais produtividade também nas suas perícias e você vai conseguir entregar uma qualidade melhor nos teus laudos. E fora isso, eu sempre gosto de incluir também iluminação, porque quando você vai estar analisando ali os documentos físicos, você precisa ter uma boa iluminação, porque a gente depende muito de enxergar as características. Então, mesmo utilizando instrumentos de ampliação, como uma lupa, por exemplo, você precisa ter boa iluminação. Então, já coloca aí uma luminária ou uma ring light. Aí você vê qual é a melhor opção para você fazer essa iluminação no seu ambiente de trabalho. Coisas simples são esses os equipamentos que você precisa. Ok, próxima pergunta. Essa aqui, a Denise perguntou naquele vídeo que eu analiso um laudo grafotécnico e eu faço toda a parte do raciocínio ali de estrutura da página, narrativa, de como apresentar as informações, das marcações, destaques. Então é esse vídeo aqui, vou deixar nos cards, que esse vídeo é bem importante, onde eu analisei um laudo pericial. E aí, como eu falo muito ali da questão de espaçamento, questão de contraste, de cores, etc., a Denise deixou a seguinte pergunta. Oi, Juliana, bom dia. E quanto ao visual? Tenho que obedecer a algum padrão ou tenho liberdade para fazer um laudo com um visual mais transado, tipo corpo do texto em 15, títulos grandes em 30, inclusão de fotos genéricas sobre grafoscopia, capa com fundo em cor, com foto rebaixada e etiqueta em destaque com os dados do processo. É que sou web designer também e acho que uma apresentação do laudo de forma mais visual e agradável poderia facilitar a leitura para quem não é da área, como juiz e advogados, e conferir um diferencial ao trabalho. O que você acha? Já viu algum juiz encrencar com isso? Vamos lá, eu acho que a estética é uma parte importantíssima de qualquer trabalho, inclusive do seu laudo pericial. Mas, como é um documento técnico, um documento mais formal, vai para o meio jurídico, eu aconselharia você a tomar muito cuidado para não se empolgar demais com esse teu lado aí de web designer. Então, por exemplo, um título em 30 eu já não faria, eu acho que ia ficar um negócio muito grande. Colocar imagens genéricas de grafoscopia. A gente precisa pensar no objetivo do nosso laudo pericial. Então, por exemplo, assim, se você vai fazer um post, você como web designer vai fazer um post no Instagram, não é só a estética desse post que conta, você concorda comigo? A estética em um post do Instagram, por exemplo, um conteúdo do Instagram, tem que estar aliada à estratégia deste conteúdo. Eu não posso fazer um conteúdo bonito por fazer. Tem que ter uma estratégia por trás, então vai ter uma estratégia de conteúdo de vendas, de conteúdo de lifestyle, conteúdo para gerar conexão e etc. E aqui no laudo pericial é a mesma coisa. Você pode sim aplicar elementos visuais, tanto em questão de aplicação de marca, então, por exemplo, reforçar cores da sua marca, colocar o seu logo, fazer um papel timbrado ali diferente, quanto na parte de elementos visuais no corpo do texto mesmo, principalmente grafotécnica. A gente coloca muitas imagens e marcações. Mas tudo isso, cada um desses elementos tem que ter um objetivo dentro do seu laudo. Tem que ter uma estratégia. O seu documento precisa ser estrategicamente pensado, assim como você faria, por exemplo, numa produção de conteúdo. Então, você pode aproveitar, sim, esse teu conhecimento de web designer, principalmente essa tua percepção visual, que já deve ser mais apurada. E eu diria para você aplicar os princípios do design no teu documento, principalmente questão de alinhamento, questão de equilíbrio, questão de contraste. Mas eu não me empolgaria demais em transformar num
projeto muito visual, no sentido de que, né, você falou ali, títulos do tamanho 30, colocar imagens genéricas de grafoscopia. O que isso vai agregar no teu laudo? Uma imagem genérica de grafoscopia. Pensa no teu leitor, pensa no destinatário do teu documento. Isso vai agregar em alguma coisa para ele? Eu acho que a grande diferença aqui entre tipografia jurídica e visual law exagerado. Pesquisa depois tipografia jurídica, eu acho que você deveria estudar isso para você entender toda essa parte de pensar o documento, pensar estrategicamente como usar elementos visuais no seu laudo pericial, que inclusive foi o que eu fiz naquele vídeo da análise do laudo, toda aquela questão que eu analisei o espaçamento, analisei a questão de hierarquia do texto, cores, foi uma palhinha assim bem básica sobre tipografia jurídica, então eu te aconselho a pesquisar isso e estudar sobre isso, e você fugir desse lado visual law muito exagerado, então colocar muita cor muito chamativa, colocar muita informação visual, né, ficar um negócio poluído, colocar muitos ícones sem necessidade, e inclusive é bom você tomar cuidado para você não deixar o seu laudo infantil. Então, cada elemento que você for colocar também tem que ser pensado em relação a isso. Então, eu acho legal você usar o teu conhecimento, principalmente essa tua percepção visual estética, para você aplicando algumas coisas no seu laudo, fazendo uma aplicação de marca, de repente combinando cores nas tuas marcações, diagramando as imagens, fazendo uma composição ali, eu acho legal, mas entender que não é igual fazer um design para a internet, por exemplo. Então você precisa saber medir muito bem e principalmente entender a estratégia por trás do documento. No meu laudo pericial, eu coloco sim vários elementos, mas tudo tem um raciocínio por trás. Como você vai aplicar ele em narrativa, como você vai utilizar os elementos visuais a seu favor para facilitar a compreensão no teu leitor, para trazer um impacto a mais para tua narrativa, para melhorar a tua fundamentação, para reforçar a tua marca. Então é isso, Denise. Dica principal: estude sobre tipografia jurídica. Ok, próxima pergunta. Essa aqui foi uma pergunta do Edson, no vídeo que eu ensino sobre analisar um processo. Como analisar um processo judicial? Como um perito deve analisar o processo judicial? E aí ele deixou um comentário aqui, uma dúvida. Quando você fala em rubrica, quer dizer assinatura estilizada ou simplesmente um visto? Há diferença entre rubrica e visto? Então vamos lá. Eu diferencio assinatura estilizada de rubrica. Fator principal para diferenciar isso: complexidade da escrita. Uma rubrica, eu considero aquela assinatura vai ser a abreviação de uma assinatura maior, ou tem gente que utiliza direto como assinatura, mas é aquela assinatura bem simplesinha, assim, que a pessoa quase nem se esforça para fazer, até não tem muita segurança, inclusive. Aquela assinatura bem simples, 2, 3 traços ali, um negocinho pequeno. Então aquela assinatura assim bem simplesinha, quase que nem um visto assim mesmo, eu considero uma rubrica. Agora, a assinatura estilizada, para mim, é qualquer assinatura abstrata, ou seja, que não tem o nome por extenso, ou não tem todas as letras identificadas, aquela assinatura que é mais, a pessoa faz vários rabiscos, assim, mas é um negócio com uma complexidade maior, e aqui falando de complexidade da escrita mesmo. Aí eu considero uma assinatura estilizada, então eu meço isso, faço essa diferenciação pela complexidade da escrita. Aqueles fatores que eu já fiz vídeo aqui sobre isso também, de como você avaliar a complexidade da escrita, que todo perito grafotécnico precisa saber sobre a complexidade da escrita. E aí eu não faria diferença entre rubrica e visto. Talvez o visto, só se a pessoa não assinar, ela literalmente fizer aquele V de visto genérico, não é a assinatura dela, não é a rubrica dela, aí a gente poderia diferenciar. Isso aqui é só um visto. Não tem nada a ver com a assinatura, não tem nada a ver com a rubrica da pessoa. Mas de resto, eu diferencio a assinatura por extenso, a pessoa escreve o nome. A assinatura estilizada é uma assinatura abstrata, talvez vai ter uma ou duas letras ali que dá pra identificar, mas é aquelas assinaturas bem rabiscadas, que a pessoa faz vários movimentos, tem uma complexidade maior. E a rubrica seria aquela assinatura pequena, com pouca complexidade, simplesinha, que não tem muita segurança. Ok, próxima pergunta foi feita naquele vídeo em que eu fiz a análise de uma assinatura. E lá naquela análise eu realmente falei das análises técnicas da assinatura e tudo mais. E aí uma pessoa deixou uma pergunta que é o seguinte: devo escrever no laudo tudo o que você analisou das diferenças das letras? E aqui eu quero ensinar uma coisa muito importante para vocês. Como você vai saber o que você vai escrever no laudo e o que não vai escrever no laudo? 2 segundos para você adivinhar o que eu vou falar. Raciocínio pericial. O raciocínio pericial não serve só para você pesar as características na hora do teu exame. Ele serve para todas as etapas da perícia. Inclusive na hora de você montar o seu laudo pericial. Você vai utilizar a mesma linha de raciocínio que você usou para fazer os exames, para identificar as características relevantes, as que não são tão importantes, as que têm mais peso, as que não têm. E você vai utilizar isso como filtro para saber o que você coloca no seu laudo. Se é uma característica que para aquela assinatura, para aquele caso específico da perícia, não faz diferença, por exemplo, eu tô fazendo um laudo que a conclusão é de autenticidade. E uma das coisas que eu observei é que a construção, por exemplo, dos padrões da questionada da letra I é o mesmo. Que aquele clássico faz um
um risquinho assim, né? Letra cursiva, letra I. Isso é uma característica relevante? Não. Não é. Por quê? Porque todo mundo praticamente faz a letra I desse jeito. Ser convergente não quer dizer nada, pode ser só uma coincidência, porque é assim que 90% dos brasileiros escrevem a letra I cursiva. Então eu não vou colocar isso no meu laudo. Se eu embaseio uma conclusão de autenticidade, eu com certeza embaseio em elementos muito mais fortes do que isso. Então eu não preciso colocar isso no laudo. Eu já não lembro exatamente mais quais características eu falei nesse vídeo, gente, porque eu faço tanto vídeo que eu não lembro mais o que eu falei em cada um. Mas eu lembro que o ponto-chave da análise dessa assinatura era a questão da construção da letra O, que era justamente o oposto desse exemplo da letra I que eu falei. Naquele caso ali, a gente tem a letra O no sentido mais comum da população, assim como na letra I, e a assinatura fez a construção de forma oposta, então fez o sentido oposto. Aí sim era um elemento importante, com outros elementos ali da perícia também. Aquele ali foi só um exercício, né? Não basaria o laudo só com aquilo ali. Com certeza a análise daquele caso, que não era um caso meu, era um caso da Fabi, mas exigiu bem mais do que aquilo que a gente só mostrou no vídeo, que ela falou no post, pra embasar a conclusão, tá? Aquilo ali foi só um exercício com algumas coisas importantes. Então, pra você saber o que colocar no seu laudo, você precisa usar raciocínio pericial. E o mais importante, você precisa mapear a tua narrativa. O que você vai colocar no laudo? Quais informações o teu leitor precisa saber, em que ordem, como é que você vai conseguir passar para ele o teu convencimento. Isso foi uma coisa que eu falei, inclusive, recentemente num vídeo muito bom, lá nos Mestres da Escrita, que é o meu clube de membros aqui no YouTube. Eu fiz um vídeo completo ensinando a montar narrativa no laudo pericial e como isso vai melhorar muito o teu poder de convencimento. Isso você não vai aprender em nenhum outro lugar, porque é mais uma coisa que eu estou difundindo aqui, é uma coisa que eu estou desenvolvendo, e eu também não ensinei isso em outro lugar, no Instagram, nem nada do tipo, somente neste único vídeo lá nos Mestres da Escrita. Então todos os mestres que já assistiram esse vídeo já estão na sua frente, porque eles sabem quais características colocar e como colocar para ter melhor poder de convencimento, criando uma narrativa eficiente para o seu laudo pericial, porque não basta você usar raciocínio para fazer os exames, você precisa saber apresentar o teu raciocínio no laudo pericial de uma forma eficiente. E é justamente isso que eu falo neste vídeo. Vou deixar aqui também nos cards para você ir lá correndo, se tornar um mestre da escrita e aprender esse conteúdo. Próxima pergunta agora no vídeo sobre equipamentos. Falei que tinha 2 vídeos sobre equipamentos aqui e um deles, equipamentos para perícia grafotécnica. A Denise deixou outra pergunta. Eu não tinha visto que era a mesma pessoa, mas agora eu vi. Denise participando muito aqui do canal, olha só. Então vamos ver aqui a pergunta dela. Ela tem 2 perguntas. A primeira é sobre iluminação. Então, como era um vídeo de equipamentos, eu falei sobre iluminação. Comprei uma mesinha de LED negatoscópio. Isso pode substituir a iluminação externa do abajur ou da selfie ring light? Cara, você tem que testar. O objetivo da luminária e da ring light é você ter boa iluminação para enxergar e para tirar fotos, né? Fazer as imagens para o seu laudo pericial. Com a lupa, por exemplo, com o teu próprio celular. Então, você precisa testar. Eu nunca usei o negatoscópio dessa forma. Aliás, eu nem tenho. Nunca usei. Ponto. Então, você realmente tem que fazer um teste. Aliás, você testa aí e depois vem aqui contar pra gente se deu certo, se não deu. Você deve ter alguma luminária aí, por exemplo, na sua casa. Então, testa tirar fotos e observar com a sua lupa e com o seu microscópio usando a luminária e depois testa colocando o documento sobre o negatoscópio para você ver se vai funcionar, as imagens vão ficar boas, se fica melhor para você ver, se não agride muito teu olho. Porque o negatoscópio, para quem não sabe, é, que nem ela falou, uma mesa de LED, então como se fosse um quadrado, assim, uma mesinha mesmo, um tablet, por exemplo, e ele tem uma iluminação, uma tela iluminada, branca, e aí você bota o documento em cima. Então você precisa verificar principalmente, testa, se você estivesse olhando com a lupa, por exemplo, será que não ia ficar desconfortável pro teu olho? Será que não ia ficar muito estourada se você fosse tirar uma foto? Não sei se no negatoscópio tem como regular a intensidade da luz ou não. Então, você tem que fazer o teste mesmo pra saber se vai substituir ou não. E se você fizer, conte aqui pra gente depois. Aí a segunda pergunta dela, sobre diligência. Você costuma gravar a diligência? No curso que eu fiz, eles aconselham a gravar como um todo pra se resguardar de problemas e especialmente... Nossa, tô com dificuldade para ler que tô sem óculos. E especialmente o momento das assinaturas, para depois, na hora da análise, observar coisas como o movimento do punho, velocidade, etc. Já que no momento da diligência, sua atenção está voltada para várias coisas ao mesmo tempo. E detalhes podem passar. Eu não gravo diligência como um todo. Eu entendo esse ponto de vista que o seu curso te passou. Vamos supor, se o advogado fizer algum barraco, você vai estar com tudo gravado para se defender se precisar. Mas eu acho que você precisa ter uma estrutura um pouco maior para fazer isso, porque você vai ter que levar um tripé, você vai ter que ter um outro celular ou uma câmera, e aí você vai ter que ter armazenamento,
para processar e guardar todos esses vídeos. Geralmente coleta é 1 hora, então você deixar um negócio gravando 1 hora é bastante tempo. Então tem toda uma logística ali para você gravar a diligência como um todo. Então eu não faço isso porque eu nunca senti essa necessidade. Nunca tive nenhum problema em nenhuma coleta. E aqui, nas varas daqui, da minha cidade onde eu atuo, a sala de audiência onde a gente pode fazer as coletas, ela é no meio da vara. Então, tipo assim, você entra, passa pela sala dos assessores e você chega na sala de audiência. E ao redor dessa sala de audiência, de um lado é a sala do juiz e do outro lado é o balcão onde ficam os servidores fazendo atendimento e onde eles ficam trabalhando. Então, assim, se der algum barraco, todo mundo vai escutar. O próprio juiz, o assessor, vai todo mundo escutando. Então, eu acho que no meu caso, não precisaria tanto eu estar me resguardando tanto assim. Mas é um ponto válido, se você tiver, eu acho que talvez no começo não vale tanto a pena você se preocupar tanto com isso. Se você tiver algum problema com o juiz, com o assistente durante a coleta, o principal é você saber se posicionar como perito, porque é você que está comandando ali aquela situação, informar nos autos e conduzir tudo ali da forma mais profissional possível. Eu nunca tive qualquer problema, como eu falei. Aliás, a maioria das coletas que eu já fiz, os advogados nem vão, às vezes a pessoa vai sozinha. O advogado do banco nunca vai, né? Isso eu nunca vi. E o advogado do periciano, geralmente é a parte autora, alguns só eu já peguei que os advogados foram, mas a maioria nem prestou atenção. Nunca peguei assistente técnico. Então eu não sei se dá tanto barraco assim pra você precisar se preocupar com isso. Como eu falei, é um resguardo a mais realmente, mas só pra uma situação assim, de realmente acontecer alguma coisa, sei lá, te acusaram que você tava coagindo o periciando na coleta. Mas é uma coisa que é mais difícil de acontecer, eu acho. Você tem que pegar um advogado muito de má fé pra fazer isso. Não sei se teria tanta necessidade. Talvez realmente seria uma cautela, mas talvez seria uma cautela a mais mesmo, um negócio já mais, entre aspas, exagerado. Então, se você tiver condições de ter toda essa logística para fazer a gravação, eu acho legal. Por exemplo, a Jaque, como ela faz no escritório dela, ela já tem lá um notebook, tudo certinho, uma câmera, enfim, que já fica sempre posicionado no mesmo lugar pra gravar todas as reuniões. Mas se você tá começando às vezes, você não tem outro celular, você não tem outra câmera, você não tem tripé, ou você não tem nem como levar essas coisas, enfim. Eu tô atuando até hoje, nunca gravei nada assim completo. Então talvez seja algo a mais, mas não obrigatório pra você fazer, apesar de que faz sentido essa questão que eu falei. Agora, gravar a pessoa assinando, sempre faça isso, sempre. Todas as coletas você precisa fazer. Não precisa gravar a coleta inteira, tá? Seleciona uma parte ali da coleta que você vai gravar algumas assinaturas. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer 5 assinaturas ali e você grava essas assinaturas, porque é só pra tua análise, só pra você depois poder ver em vídeo, se precisar um movimento do punho mesmo. Aconselho você a gravar sempre, aí só com o seu celular mesmo, né? Como eu falei, você tem que ter um celular com a câmera boa. Aí você grava ali, avisa o periciando como que vai funcionar, né? Quando ele for gravar e tal. Você se posiciona ali, grava e continua a dar seguimento na coleta, tudo tranquilo. Então, durante a coleta mesmo, você faz essa gravação. Ah, tá, e ela perguntou ali também. Se você grava, acho que seria interessante fazer um vídeo sobre isso. Eu acredito que muitas pessoas têm a mesma dúvida sobre que câmera utilizar, se dá certo com o celular, como apoia, etc. Tá, como eu falei, se fosse para gravar a reunião toda, você teria que ter um tripé. Se você for comprar uma câmera, e você poderia ter uma câmera profissional, eu nem entendo, porque ainda não cheguei, meu canal não tá tão grande ainda pra eu ter uma câmera profissional, eu tô gravando com o celular ainda. Mas se eu soubesse, eu te aconselharia, mas eu não entendo de câmeras. Um dia eu teria que aprender, mas esse dia não chegou ainda. Então, acho que não tem necessidade de você ter uma câmera profissional. Só se você ter um celular bom, já é o suficiente. Antes que vocês perguntem, o meu é o A54. E ele me atende super bem, a câmera dele é ótima. Então, algo assim já é o suficiente. Um modelo assim já é o suficiente pra você gravar. Se você fosse gravar tudo, então você teria que ter um tripé. Talvez você teria que ter uma iluminação. Se você fosse realmente gravar algo mais... se preocupar aí com essa parte de qualidade, talvez você teria que levar uma iluminação. Não sei se seria tão necessário. Aí, questão de áudio. Quão longe será que vai ser? Aí tudo vai depender da sala que você vai gravar. Como que é a sala da vara? Será que vai ficar longe de onde as pessoas estão? Vai dar pra entender o que elas estão falando? Será que você vai precisar do microfone? Então, tudo isso daí teria que pensar, né, pra você fazer uma boa gravação. Teria que testar. Você teria que ir lá na sala da vara e testar se fica bom. Né, gravar uma coleta ali, teste, ver como fica e aí você verificar se você vai precisar fazer esses ajustes. Agora, no gravar a assinatura mesmo, não precisa de tripé, não precisa de nada. Iluminação pode ser que você precise. Acho que eu até falei isso no vídeo dos equipamentos. Tem salas de audiência, enfim, que são escuras. E aí a gravação não fica tão boa se você tá num lugar escuro. Mas tem algumas opções que você pode fazer. Eu tenho aquela luminária portátil, que eu acho que eu mostro no vídeo também, que eu levo pra diligência. Não é uma super iluminação, mas ela já ajuda. Tem também aquelas ring lights de selfie. Eu tinha uma vez, mas a minha estragou e
veio com defeito, na verdade, daí eu dei o maior rolo pra devolver e fiquei com raiva e nunca mais comprei. Mas ela era boa, eu levava nas diligências. É uma mini ring light, pra quem não conhece ring light, ó, tem uma aqui, né? Essa aqui é a pequena. A ring light, essa mini que eu tô falando, é menor ainda, ela é tipo um círculo assim, ó. E você coloca ela bem aqui na câmera do celular. E aí você liga ela e ela tem uma iluminação. Então qualquer coisa que você for gravar ali, você já vai ter uma iluminação junto pra facilitar a sua gravação, pra ficar uma qualidade melhor. Então pode ser interessante você ter essa iluminação, algum tipo de iluminação, porque você não sabe como vai ser a iluminação da sala de audiências, né? E aí talvez sua gravação não fique tão boa, fique meio escura, e depois você vai ter que se lascar na edição pra arrumar, pra você conseguir enxergar alguma coisa. Então é bom você pensar nisso. Ter algum tipo de iluminação portátil pra você levar e pra fazer essa gravação. E aí grava... Eu não levo tripé, gente. Eu gravo segurando o celular mesmo. Eu coloco numa posição que eu fico bem apoiada. Geralmente eu gravo... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Eu gravo na frente da pessoa. Tipo assim... Deixa eu pegar aqui Vou pegar aqui meu planner. Por exemplo, a pessoa tá sentada... Imagina que aqui na minha frente tem uma mesa. A pessoa tá sentada aqui, ó. Ela tá escrevendo, ela tá sentada aqui e ela tá preenchendo a folha aqui, né? Aqui é o começo, aqui é o fim da folha. Eu gravo aqui, ó, pego meu celular e boto aqui. É um ângulo que fica muito bom. Na hora que você tá gravando, ele fica ao contrário, mas pra mim isso é muito fácil, não precisa nem você editar. Porque até no visualizador de vídeos, quando você for abrir no computador, você já consegue inverter ali e visualizar a imagem normal. E se você quiser muito, você pode só editar ali e inverter no próprio celular mesmo, você inverte você gira, né, o sentido que ficou gravado esse vídeo. Eu gravo assim porque geralmente fica mais fácil fica um ângulo melhor, limpo. Eu consigo pegar meio de cima e de frente, assim. Então eu consigo, na gravação, ver muito bem todos os movimentos. Ou você pode ficar do lado da pessoa também e gravar assim, tá? Aí você testa ali na hora, ou pede pra um amigo seu fingir que tá escrevendo, pede pra um parente, não sei. E aí você testa aí pra você chegar lá na hora e já ter essa experiência, né? Não ficar nervoso, se você nunca fez. É fácil e rápido de você adquirir essa experiência aí. Então pede pra um parente aí preencher uma folha e você tenta gravar ali, se adapta ali às melhores posições e aí tu já vai pra coleta preparar. Próxima pergunta. Eu vi que tô tagarelando bastante porque esse vídeo já está com meia hora. Esse aqui é o vídeo da complexidade da escrita. Aí teve uma pessoa que perguntou o seguinte: extensão lateral pode ser entendida como calibre? E a resposta é não, são duas coisas diferentes. O calibre é como se fosse o tamanho da letra. Como é que você mede o calibre? Você tem parâmetros, você precisa fazer uma média. Então você vai medir todas as letras daquela assinatura e você vai fazer uma média. E aí você vai olhar no parâmetro, por exemplo, eu não lembro de cabeça, sei lá, até 3 milímetros é grande, por exemplo. Ou é pequena, eu não lembro de cabeça os parâmetros. Mas teu curso te ensinou, você anotou em algum lugar, então você olha lá. Mas é assim que você faz, você mede as letras, faz a média, e aí você vai ter uma média em números mesmo, milímetros, e aí você vai saber se é grande ou pequeno com base nisso. Não é um negócio super subjetivo que você olha e... acho que é pequeno, acho que é grande. Não, tem um parâmetro matemático mesmo. E a extensão lateral é o espaço lateral que essa assinatura ocupa. Então imagina que eu tenho uma folha aqui. Se eu tenho uma assinatura daquela estilizada, que a pessoa só faz um monte de rabisco bem no meio, e a assinatura é bem curtinha, a extensão lateral dela é isso aqui. Não, a pessoa escreve o nome completo. Ela vai, escreve o nome, tem um nome gigante, ela escreve. Aí ficou esse tamanho aqui. Fulana de tal coisa, né? Nome, sobrenome, sobrenome. A extensão lateral dela é isso aqui. Então a extensão lateral é realmente o espaço lateral que essa assinatura ocupa. Próxima pergunta. Esse aqui foi no vídeo que eu expliquei como se faz um exame grafotécnico. A parte dos exames mesmo da análise técnica. E adivinha, não é com tabela. Assiste lá esse vídeo. Assiste. Uma pessoa perguntou. Teve umas pessoas que eu não anotei o nome. Fiz o curso de perícia grafotécnica, quero começar a fazer extrajudicial para ficar mais seguro e ter mais experiência, mas tenho muita insegurança. Qual dica você me dá para ficar mais segura? Talvez você não vai gostar do que eu vou falar, mas a dica que eu te dou para você ter mais segurança é vai estudar mais. Ainda mais que você falou aqui, ó. Fiz o curso de perícia. Provavelmente você fez um curso. O único curso. Eu não sei nem se o curso que você fez é bom ou não. E só um curso não é suficiente. Não tem como você ficar seguro, porque um único curso não vai te tornar especialista em grafotécnica. E pra você ser perito, você tem que ser especialista. Vai no vídeo que eu já... Tem vários vídeos aqui sobre início de profissão. Então vai no vídeo que eu falo sobre como se tornar perito, as coisas que eu estudei, como foi o meu início. Tem vários vídeos aqui sobre isso. Você vai entender um pouco mais do que eu tô falando. A sua preparação técnica não é só um curso. Você tá
querendo uma resposta simples para uma pergunta muito complexa. Você não vai se sentir preparado só com um curso, porque você realmente não está preparado. Não tem como você ter segurança de algo que você não sabe fazer direito. Então você precisa estudar mais, você precisa investir mais em conhecimento, livros, curso de prática, enfim. Agora, um ponto aqui importante. Quero começar a fazer o extrajudicial para ficar mais seguro e ter mais experiência. Tem muitos peritos que falam do extrajudicial, da assistência, como se fosse mais fácil e como se fosse menos responsabilidade. Tipo assim, vou começar na assistência primeiro para eu pegar mais segurança ali, entender como é que funciona a perícia, para depois, quando eu souber de verdade fazer o negócio, daí eu vou pro judicial. Mas isso é um tiro no seu pé. Quem te falou isso, eu não concordo. Não concordo. Tudo bem que o assistente técnico, ele não tá 100% imparcial igual ao perito judicial, porque o assistente técnico está do lado de uma das partes. Mas você não vai deixar de ser ético, então no fim você vai continuar sendo meio imparcial, porque a tua análise vai continuar sendo técnica e você vai continuar analisando se é autêntico ou se não é. A diferença é que mesmo que não favoreça o teu cliente, você ainda pode trabalhar a prova para beneficiar ele ou evitar prejuízos para ele. Mas não tem como você mudar o resultado daquilo. Se a assinatura é falsa, é falsa. Você não vai deixar a sua ética de lado para mudar isso. E a assistência técnica vai te exigir o mesmo nível de conhecimento e expertise que a judicial. Eu diria, na verdade, até mais, porque na assistência técnica você tem que saber trabalhar a prova pericial, saber colocar isso a favor do teu cliente. Na judicial, não. Na judicial, você simplesmente vai lá e faz a tua perícia na tua e pronto. Outro fator, perícia judicial, todo mundo te ensina. Todos os cursos falam sobre perícia judicial. Tem N pessoas que ensinam, inclusive a parte jurídica, como é que funciona a perícia judicial, quais são as etapas e tudo mais. Na assistência técnica, não tem. Tem um vídeo aqui meu maravilhoso falando sobre assistência técnica? Tem. Mas ele não é suficiente para te fazer, por exemplo, montar a sua empresa, saber exatamente como você vai prestar o teu serviço, do começo ao fim, um serviço de excelência. Se preocupar com o cliente, captar cliente, como tornar o meu processo de vendas melhor, a experiência do meu cliente do começo ao fim do meu serviço. Nada disso te ensino. Não tem ninguém da perícia em si, ensinando especificamente para a perícia. Você tem que aprender isso do zero, estudando marketing, estudando vendas, estudando a experiência do cliente, estudando posicionamento, etc. Nesse lado, eu acho que a perícia judicial é mais fácil, porque quando você entra como perito judicial, você já sabe exatamente o que você precisa fazer. Olha o vídeo das petições que eu fiz aqui para vocês. Você já sabe cada petição que você precisa fazer em cada momento. Você não tem nenhuma surpresa. Um cliente não. Vai chegar um cliente para você com N situações diferentes e você tem que passar para ele uma orientação de acordo com aquilo. Então, eu não concordo quando falam que a assistência técnica é mais fácil. Sabe, com essa impressão de que é mais fácil, então vou começar aqui primeiro, pra daí eu aprender como é que faz, pegar mais segurança, e aí depois eu vou pro judicial. Porque também a tua responsabilidade técnica é tão grande quanto, porque uma pessoa está te contratando e uma pessoa está pagando pra você, e não é um serviço barato, então você tem que entregar de acordo. E um outro ponto também que eu acho importante, isso não necessariamente vai ser uma dificuldade pra todo mundo, mas na perícia judicial, você não fala com ninguém, muito difícil, você só escreve. Você não precisa falar com ninguém, você não precisa dar explicação pra ninguém, você só vai lá e escreve e peticiona. Na assistência técnica, não. Você é o perito, você vai ter que falar diretamente com o cliente. Você vai ter que falar com ele numa ligação, você vai ter que fazer uma reunião com ele, então ele vai te perguntar coisas, você tá ali como especialista, você precisa saber responder. É muito diferente de eu simplesmente fazer uma petição no meu tempo, peticiono, não falo com ninguém e pronto. Então, assim, eu não acho que a assistência técnica exige menos expertise ou é mais fácil, então, já que eu não tô preparada ainda para começar no judicial, vou começar na assistência técnica. Não acho que é por esse caminho, porque a expertise que você precisa é a mesma, o nível de conhecimento é o mesmo, e vai ter outros desafios, outras coisas que você precisa aprender, assim como também tem na judicial. Então, acho que o melhor caminho que eu deixaria aqui de conselho para você é vá atrás de expertise, de conhecimento, para você realmente ser bom. E aí você poder fazer tanto no judicial, na assistência técnica, onde você quiser trabalhar, você pode ir lá e fazer, porque você tem confiança de que você sabe o que você está fazendo. Próxima pergunta, esse aqui foi no vídeo em que eu ensinei o meu raciocínio pericial para análise em cópias. E aí a Raquel perguntou: gostaria que você falasse como ser um bom correspondente pericial, como agir, como oferecer o serviço. Estou querendo fazer isso também, acho legal. A análise grafoscópica também gosto, mas como oferecer. Olha, essa aqui dava um vídeo só sobre isso, eu acho. Vou falar aqui minhas percepções iniciais na hora aqui com vocês, mas eu acho que isso daria um vídeo. Assim, se eu parasse pra pensar mesmo e montar acho que daria um vídeo bem interessante. E eu achei legal você se interessar por isso, Raquel, sabe por quê? Porque é uma oportunidade, mas talvez nem todos os peritos estão ligados nela. Como ser um bom correspondente pericial? Acho que a primeira coisa é a qualificação. Porque se eu vou te contratar, por exemplo, eu vou esperar que você entregue
algo no mesmo nível que eu, porque é o meu nome que você está representando. Então eu vou buscar alguém que eu confie no trabalho da pessoa. O primeiro passo para eu confiar no trabalho de alguém é ela ter uma boa qualificação técnica, porque a nossa área é extremamente técnica. Dificilmente eu vou contratar o fulano que só tem um cursinho básico X e que nunca nem fez um laudo, nunca nem fez uma perícia. Dificilmente eu vou contratar ele para fazer uma coleta para mim. Então o seu primeiro passo seria trabalhar essa questão da expertise. Não precisa ter uma pós-graduação, mas eu preciso sentir que você tem um bom conhecimento, de eu explicar para você falar para você da complexidade da escrita, você sabe o que eu tô falando, você tem raciocínio pericial, você domina ali uma coleta, as nuances da coleta, o que você tem que prestar atenção, e esse tipo de coisa. Segundo, como agir, como oferecer o serviço. A melhor forma de você fazer isso é você ter networking através do digital. Acho que assim, contratar pré-diligências, até pode ser que muitos peritos vão contratar por te conhecerem um pouco. E numa lista, às vezes tem aqueles grupos com as listas de peritos da região, eu vou lá naquela lista e eu escolho um perito daquela região e eu contrato ele. Tem peritos que vão fazer isso. Eu, por exemplo, não gosto de fazer isso. Eu gosto de chamar para parcerias, para fazer diligências, enfim, só pessoas que eu já conheço, só peritos que eu já conheço o trabalho. E o digital é uma ótima forma de você mostrar isso. Talvez não necessariamente você precise criar conteúdo para a internet, mas digital, eu quero dizer, se você participa de grupos, por exemplo, o nosso mundo da perícia grafotécnica é muito pequeno. Então, você tá participando de grupos, você responde dúvidas, você tá interessado, a gente tá vendo, as pessoas que estão ali estão vendo. Eventos, eu sempre vejo essa pessoa nos eventos, eu sempre vejo ela nas lives, eu sempre vejo ela sei lá, congressos que tem online, eu sempre vejo ela comentando, ela faz boas perguntas. Então a gente começa a prestar atenção, a gente começa a ter os nomes. E você conversando com a pessoa, você tendo essa interação, ainda que indireta, por exemplo, eu sempre vejo em lives, eu sempre vejo em grupos, você vai melhorando a percepção, você vai adquirindo percepção, na verdade, sobre aquela pessoa. Tem vários peritos que eu conheço do Instagram, por exemplo, que conversam comigo no direct ou mandam caixinhas pra mim, e a gente acaba conhecendo ali pela foto, pelo nome. E eu acho que a tua oportunidade está aí. Porque uma coisa que eu preciso fazer ano que vem, aliás, que estou fazendo para o ano que vem, eu quero expandir e delimitar melhor as comarcas da minha atuação, da atuação da minha empresa na assistência técnica. E para isso, eu preciso de outros peritos que serão contratados da minha empresa para fazer coletas e diligências para mim. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar nos peritos que eu já conheço, certo? Eu vou fechar parceria com eles. Mas, por exemplo, eu poderia abrir um processo seletivo para peritos do meu Instagram, por exemplo, que vissem, se cadastrarem ali, para eu fazer um processo seletivo mesmo, de ver currículo, conversar com a pessoa, enfim. E essa pessoa estar apta para fazer diligências em determinada região para mim, por exemplo. É até uma tendência, porque quanto mais peritos crescerem e tiverem mais trabalho, mais eles vão precisar de ajuda, de parceiros, contratar os colegas, enfim. E aí, como ser um bom correspondente, eu acho que aqui você precisa pensar, acho que aqui eu vou te dar uma dica de ouro, Raquel. Segue isso. Juro. Falando do que eu procuraria se eu quisesse te contratar, tá? Você precisa pensar no serviço que você oferece. Não deixa simplesmente assim, eu tô aqui disponível se você quiser me contratar para diligências. Não. Pensa, qual é o serviço que você oferece? Eu faço coleta para você. A minha coleta é assim, a minha coleta é assado, eu tenho um procedimento no sentido de, tipo assim, eu atendo tais regiões, você já ter delimitado quais regiões você atende, quais comarcas você atende, com quanto tempo de antecedência a pessoa tem que te procurar, quanto que você cobra, por exemplo, ou se você está aberto à negociação, se você cobra um valor fixo, ou então você cobra por hora mais despesas. Como que é esse teu processo? Quais formas de pagamento você oferece? No Pix, pode pagar no cartão? Realmente estrutura, se você quer fazer isso, estrutura esse serviço. Ju, se você me contratar para fazer a coleta, eu gosto de fazer uma reunião antes pra gente alinhar esse caso, eu gosto de receber o processo, eu mesma quero ler. Nas coletas, eu sempre gravo, eu faço imagens com a lupa, faço mais com o microscópio, eu tenho um scanner muito bom, então eu vou digitalizar para você também toda a documentação, por exemplo, o RG, coisa que a gente não pode pegar, eu vou digitalizar para você em alta resolução, colorido, eu ofereço isso. Faz parte do meu serviço, eu tenho esse equipamento, posso te oferecer isso. Vou te mandar pelos correios, você já ter... Como que você manda isso pelos correios pra pessoa? Quanto é que custa? Eu vou te mandar pelo correio, uso o negócio tal, tem rastreamento, então eu vou te mandar pra você todos os documentos pelo correio com rastreio. Então você, entende? Você já tem um negócio estruturado de tipo assim, se for oferecer isso pra mim, Ju, se você estiver precisando de coleta em tal cidade, meu trabalho funciona assim. Eu acho que esse é o principal que você precisa fazer. E ter esse diferencial. Por exemplo, quando me contratam pra fazer a coleta, uma das coisas que é um diferencial, já deixo aqui a ideia pra você, eu gravo a pessoa assinando, assim como a gente falou antes na outra pergunta de gravar as assinaturas, eu entrego
entrego para a pessoa um vídeo editado. Então, eu gravo de 2 ângulos diferentes, eu coloco o vídeo normal, eu junto o vídeo normal, um close mais aproximado e ainda coloco uma parte final em câmera lenta e entrego esse vídeo para a pessoa. Então, a pessoa que me contratou para fazer uma coleta para ela não só vai receber uma pessoa lá para fazer a coleta no lugar dela, um trabalho bem feito, que presta atenção em todas as questões da coleta, que sabe conduzir a coleta, né, toda essa parte, mas eu também faço fotos de todos os documentos com a lupa, entregar imagens boas, nítidas e ampliadas para essa pessoa, separo tudo em pasta, todos os documentos com as respectivas imagens ampliadas e ainda faço esse vídeo, entrego prontinho, editado, com ângulo normal, com aproximação e com câmera lenta, para a pessoa não precisar ficar diminuindo na hora que ela for ver o vídeo, ela só vai ver ali o movimento em câmera lenta, tá tudo pronto, eu entrego tudo pronto. Isso aqui é um baita diferencial se você fazia isso que eu tô falando, incluía isso no seu serviço, tá? E assim, você também precisa pensar nas outras diligências. Outras diligências de cartório e tudo mais, o que você pode agregar para uma pessoa que tá precisando de você para fazer um serviço para ela, tá? Pensa nisso. Vamos para a nossa última pergunta desse vídeo, que foi num vídeo que eu estava respondendo perguntas e aí a pessoa deixou mais uma pergunta. Visando a celeridade processual, as partes requerentes falam que é possível fazer a perícia com a cópia dos contratos já anexados nos autos em boa qualidade. Acha viável? O que muda na prática do exame entre o documento questionado e o digitalizado? Entre o documento original, no caso, né, e o digitalizado. Nunca faça na cópia, a não ser que você seja obrigado. Porque sim, tem diferença. Qual é a diferença de analisar no original e analisar na digitalização? As coisas que você consegue ver, meu querido. Ou minha querida, não sei se é uma mulher que perguntou ou se é um homem. Você que está assistindo, pronto. Fazer perícia grafotécnica em digitalização não é a mesma coisa que fazer no original. Vai ficar prejudicado. Vários elementos provavelmente vão ficar prejudicados. Você não vai conseguir ver várias coisas. Por exemplo, geralmente não dá pra ver estria, geralmente não dá pra ver ataque e remate. Tudo vai depender da cópia, é claro, mas vamos falar a realidade aqui das cópias que a gente recebe. Não são coloridas e nem são de boa qualidade. Então, muitas coisas você não vai conseguir ver, você não vai conseguir avaliar, você não vai conseguir analisar e, consequentemente, isso vai prejudicar o teu exame. A tua conclusão não vai ser a mesma, as evidências que você vai estar trabalhando não vão ser as mesmas. É como se você tivesse um quebra-cabeça que você precisa montar para chegar na sua conclusão pericial. Cada característica e evidência que você observa é uma pecinha e o seu quebra-cabeça está incompleto. Tá? É assim que é fazer uma análise numa digitalização. O seu quebra-cabeça está incompleto, então você não vai ter a mesma percepção, você não vai ter os mesmos elementos do que se você tivesse o original. Se você tiver uma digitalização boa, por exemplo, 1200 dpi, colorida, e a complexidade da assinatura permitir, porque às vezes vai ter muita sobreposição, vai ter muita coisa, você precisa do original, não vai dar pra ver na digitalização, você precisa do original. Mas se você tiver uma digitalização muito boa, e você tiver colorida, e a complexidade da assinatura não te atrapalhar em relação a isso, e aí dá pra você fazer com quase nenhum prejuízo. Dá pra você tranquilamente entregar uma boa conclusão realmente confiável, mesmo sendo uma digitalização. A única coisa que você não vai poder excluir nunca é a questão da montagem, né? Quando é digitalização, você não consegue verificar se teve uma montagem naquele documento, porque às vezes não é que você não tá vendo nada que não tem. Às vezes o vestígio não aparece ali na digitalização, você teria que ver o original para ter certeza. Então esse é mais um ponto. Então assim, sempre peça o original, sempre. Você sempre vai dar prioridade pro original. Se realmente não tiver original, porque acontece, aí você faz na cópia, aí você precisa analisar a viabilidade de fazer naquela cópia. Você, como perito especialista, é você que vai saber se dá para fazer ou não. Você vai avaliar se dá para fazer. Dificilmente não dá, porque tem que estar muito ruim para você não conseguir fazer nada. Então, alguma coisa você vai conseguir fazer, e aí você faz na digitalização. Como que você vai aprender a fazer perícia em digitalização? Você vai assistir o meu vídeo sobre perícia em cópia, onde eu ensino meu raciocínio pericial justamente para te ensinar a trabalhar as coisas que dá para ver e as coisas que não dá, e como isso atrapalha na tua conclusão. Então, você vai assistir este vídeo, raciocínio pericial em cópia, pesquisa aqui no canal e assiste, que você vai aprender justamente essa questão de, será que dá para fazer na cópia? Será que não dá? Será que nessa cópia dá? Será que essa característica aqui dá pra ver? Não tem uma lista engessada, você que precisa saber avaliar, você que é o especialista. E neste vídeo eu te ensino meu raciocínio pericial que você precisa desenvolver para aprender a fazer uma perícia em cópia. É isso então, respondi todas as dúvidas. Muitas dúvidas, gostei bastante, acho que várias delas davam vídeos separados, várias reflexões aqui, temas interessantes. Se você gostou de alguma das perguntas que eu respondi aqui, gostaria que eu aprofundasse mais em um vídeo só disso, por exemplo, comenta aqui, que aí eu vou saber que vocês querem um vídeo mais aprofundado sobre determinado tema, para eu saber que coisas vocês estão interessados em saber e coisas que não estão, porque nem sempre eu sei o que vocês querem ver, e isso facilita
para eu trazer um conteúdo que realmente é positivo para vocês, tá? É isso então, deixe seu like, principalmente se a sua dúvida tiver sido respondida nesse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos peritos, e se você quer aprender mais sobre grafotécnica, é só continuar aqui nesse canal. Tchau!